que ai beleza? Seja bem-vindo ao canal Criatimundo. Se é sua primeira vez aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, e explode o dedo no like. Novas descobertas arqueológicas que mudam a maneira como consideramos eventos e culturas do nosso passado são feitas o tempo todo. Apenas nos últimos anos, muitas descobertas arqueológicas nos forneceram novas perspectivas sobre os capítulos estabelecidos da história, mudando nossa compreensão da história humana. Neste vídeo você verá algumas dessas descobertas que mostram como a nossa história pode ser bastante dinâmica. O vestido mais velho do mundo. O vestido de Tarkan é a roupa tecida há mais tempo no mundo. Recuperado de um túmulo egípcio, é datado entre 3400 a.C. e 3100 a.C. A maioria das roupas antigas recuperadas não são mais velhas do que 2000 anos porque nem as peles de animais nem as fibras de plantas sobrevivem bem à degradação. O vestido tem um decote em V, pregas estreitas e mangas sob medida. Vincos formados nos cotovelos e axilas indicam que foi usado repetidamente. Há alguns itens de vestuário de idade semelhante, mas são vestuários cerimoniais, embrulhados ou colocados em volta de um corpo. O vestido de Tarkan permanece a indicação original antiga da moeda egípcia, já que foi feito sob medida por um artesão especializado e desgastado por alguém de grande riqueza. Primeiro cemitério filisteu. Os filisteus eram um povo antigo misterioso caracterizado pesadamente na Bíblia e descrito como os arqui-inimigos dos israelitas. Nos tempos modernos, alguns historiadores consideravam os filisteus um povo do mar, provavelmente da região do Mar Egeu, que chegaram à região do Levante, no Mediterrâneo, estabeleceram-se em 5 cidades principais e formaram a Pentápolis da Filístia. Os filisteus desapareceram por volta do século 8 a.C., deixando poucos vestígios, mas os arqueólogos anunciaram recentemente a descoberta de um cemitério filisteu com mais de 150 túmulos e inúmeros artefatos. O cemitério foi na verdade descoberto há 30 anos, mas demorou todo este tempo para escavá-lo. Nenhum osso foi analisado até agora, mas o enterro dos mortos lança luz sobre a sociedade filisteia. Eles eram enterrados com joias, jarros decorados cheios de óleos perfumados ou vinhos e armas. Fóssil de um martelo de ferro. O artefato Kingudi, também conhecido como um martelo de Kingudi, é um artefato em forma de martelo que foi encontrado em um bloco de arenito devoniano no ano de 1844 na pedreira Millfield, em Kingudi, na Escócia. Foi encontrado pelo renomado cientista David Brewster. O objeto foi datado na época como sendo da Idade da Pedra, mas em 1985 o Centro Britânico de Pesquisas Geológicas realizou uma nova datação e estimou a idade do martelo para o período devoniano, que abrange 360 a 410 milhões de anos atrás. A haste do antigo martelo está petrificada em cristais, muito duros e a sua estrutura está intacta. A parte interna parece ser porosa e ter se convertido em carvão. A combinação de carbonização e petrificação é muito incomum, não pode ser explicada cientificamente e não se conhece nenhuma peça similar em todo o mundo. Tudo indica ser impossível se tratar de uma falsificação, devido à idade estimada. Porém, segundo a opinião da ciência, estes instrumentos existem apenas há alguns milhares de anos e não mais que isso. Analisaram um martelo debaixo de microscópio eletrônico e chegou à espantosa conclusão. O martelo é constituído por 96,6% de ferro, 2,6% de cloro e 0,4% de enxofre, ou seja, quase puro ferro. O martelo exposto à análise de raio-x concluiu que não havia impurezas e era feito de forma muito regular. A pergunta é: quem produziu este martelo e quando? Pois como poderia esta ferramenta ser de centenas de milhões de anos atrás se nesta época só existiam animais marinhos primitivos? Se comparar como exemplo, os dinossauros só teriam aparecido há cerca de 250 milhões atrás. Fica aí outra pergunta. O artefato foi encontrado quando um bloco bruto da pedra estava sendo preparado para ser cortado. Percebeu-se o objeto quando a argila superior foi removida da pedra.
O objeto com meia polegada de sua haste que se projeta para a argila e o restante da cavilha encontra-se ao longo da superfície da pedra dentro de 1 polegada da cabeça que se incrusta na pedra. Não se sabe ao certo em qual parte da pedreira a pedra veio. Há, no entanto, poucas referências a este objeto, e os mistérios que cercam a sua descoberta remetem ao século XIX, sendo que a maioria deles foram resolvidos por volta do século XX. Você já ouviu falar das esferas metálicas de Klerksdorp? Embora não sejam tão conhecidos assim, tais artefatos constituem um dos maiores mistérios da história da humanidade, tanto que há um museu erguido especialmente em homenagem a esses objetos curiosos. Tratam-se de pequenas rochas encontradas numa mina de pirofilita localizada na cidade de Ottosdal, na África do Sul, cujos tamanhos variam entre 5 e 10 centímetros. São feitas de uma mistura de minerais e algumas delas chamam a atenção por serem decoradas com 3 linhas retas paralelas, separadas com uma distância exata. Além disso, um dos mineradores responsável pela descoberta teria afirmado publicamente que engenheiros da NASA haviam analisado e categorizado os objetos como esferas perfeitas e com um equilíbrio tão apurado que não pode ser medido pela tecnologia atual. Contudo, o mais impressionante da história fica mesmo por conta da idade desses artefatos. Após uma série de análises científicas, ficou constatado que as esferas têm nada menos do que 2,8 bilhões de anos. Há várias teorias sobre elas, mas a teoria mais aceita, porém, é de que as esferas realmente foram formadas por processos naturais. Geólogos afirmam que os artefatos não são nada mais do que concreções, precipitações de minerais em torno de um núcleo qualquer, de sedimentos vulcânicos. E aí o que você acha? O mapa de Piri Reis. O mapa de 1513, que mostra a América do Sul e o Caribe e a América Central, além de parte da costa ocidental da Europa e da África, tem muita coisa de interesse para um historiador. A carta possivelmente incorpora informações extraídas de um mapa hoje perdido, mas desenhado por, ou sob a supervisão direta de, Cristóvão Colombo. Seu desenho da costa sul-americana incorpora muita informação que, na época, devia ser recentíssima, compilada originalmente por navegadores portugueses. Segundo o cartógrafo Gregorino Sintosh, traz o que pode ser a mais antiga menção cartográfica conhecida do nome Rio de Janeiro, que aparece como Sano Saneiro. Inclui ainda um breve relato do descobrimento do Brasil. Curiosamente, na versão reproduzida por Piri Reis foi uma tempestade, e não uma calmaria, que desviou o Cabral do caminho das Índias. O que chama a atenção, que para elaborar um mapa como este, é que Piri Reis precisaria de toda uma equipe perfeitamente coordenada e de levantamento cartográfico aéreo. Mas quem teria, naquela época, aviões e serviços geográficos? Dugu são pequenas figuras humanoides, feitas de argila e com normalmente de 10 a 30 centímetros de altura. Foram feitas durante o período Jomon, por volta de 14.000 a.C. a 200 a.C. no Japão pré-histórico. Existem vários estilos de dogu, dependendo da área de exumação e período de tempo. De acordo com o Museu Nacional de História Japonesa, o número total encontrado em todo o Japão é de aproximadamente 15.000 itens e ainda seguem sendo encontrados em descobertas casuais e, com exceção de Okinawa, foram encontrados em todo o território japonês. A maior parte das figuras parecem ser modeladas como do sexo feminino, e têm olhos grandes, cinturas estreitas e ancas largas. Seriam considerados por muitos como representantes de deusas. Muitos têm grandes abdômenes associadas à gravidez, sugerindo que as pessoas no período Jomon consideravam-nos como representantes de deusas mães. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você gosta de assuntos desse tipo, não esqueça de deixar o seu like para trazermos mais conteúdos como este, compartilhe com seus amigos, e cuide-se bem. Até o próximo vídeo.